Sangramento anal, devo me preocupar? Sim, com certeza, porque você tem que procurar um médico para te avaliar. Na maioria das vezes, é causado por uma doença benigna, como doença hemorroidária, como fissura, ou até mesmo a doença diverticular. Mas o que leva o paciente a procurar atendimento médico é o medo que está por trás desse sintoma, é o medo do câncer. Se a gente for na literatura, o câncer não é a principal causa de sangramento nas fezes. Pacientes mais jovens, a gente vai pensar em doença hemorroidária. O sangramento da hemorroida é um sangramento vermelho vivo que não causa dor e está normalmente associado à evacuação. O paciente, quando ele vai evacuar, às vezes fica pingando o sangue, às vezes dá aquela borrifada no vaso sanitário. Diferentemente do sangramento da fissura, que tem a mesma coloração, é vermelho vivo, porém ele vai às vezes sujar o papel ou pingar também no vaso. Só que esse sangramento ele vem junto com muita dor, uma dor aguda quando o paciente tem a fissura anal. Outros sangramentos, como por exemplo, na doença diverticular, que acontece em pacientes mais idosos, normalmente pacientes acima de 60, 70 anos, é um sangramento que é um pouco mais escuro, cor de vinho, é um sangramento em maior quantidade, o paciente percebe um volume maior de sangue nas fezes. Na verdade, esse paciente ele tem o desejo, a vontade de evacuar, porém, na hora que ele vai sentar no vaso, ele percebe que saiu foi sangue, não fezes. O diagnóstico é feito normalmente através de um exame físico e de alguns exames, como a colonoscopia. Não esqueci do câncer de intestino. O câncer de intestino, cada vez mais, ele tem ficado mais frequente numa população mais jovem, por vários fatores, mas principalmente pelo estilo de vida que esse paciente está levando. Hoje em dia, a gente sabe que o câncer de intestino tem o fator genético e tem o fator ambiental, que a gente chama de expossoma. Como é que está a sua alimentação? Se você está dormindo bem? Se você faz atividade física? Isso tudo influencia na dinâmica, na causa do câncer do intestino. O sangramento do câncer é um sangramento que é um sangue um pouco mais ralo. Ele vem misturado ali nas fezes. Pode ter um pouquinho de muco também, que é muito parecido com o sangramento da inflamação, que é a própria colite ou retocolite. Esse paciente também vai ter um sangramento parecido com o sangramento do câncer. Tanto o câncer quanto a inflamação do intestino, a gente faz o diagnóstico através da colonoscopia. Veja a importância de você fazer a colonoscopia, porque você consegue fazer o diagnóstico de algumas doenças, tanto doença diverticular, câncer de intestino e inflamação, que é a nossa colite. Todas essas situações, o paciente ele vai ter sangramento. Só que a gente não pode esquecer que cada doença que eu falei para você aqui, existem outros sintomas. Por exemplo, quando o paciente tem uma colite, uma inflamação do reto, ele pode ter perda de muco nas fezes, ele pode ter uma dor, uma distensão abdominal. No câncer, o paciente pode ter um emagrecimento involuntário, anemia, ele pode ter dor abdominal também. Já na doença hemorroidária, os sintomas normalmente são sintomas bem próximos do ânus. Então, ardência, coceira, além do sangramento, percepção de que tem alguma coisa ali no seu ânus te incomodando, um prolapso do próprio mamilo hemorroidário. E na fissura é a dor. O paciente, além do sangramento, ele vai ter uma dor intensa, muito grande. Por isso, é importante a gente ter a consciência que por trás de um sangramento existe uma doença. E para fazer o diagnóstico dessa doença, eu preciso fazer a colonoscopia. Independente da idade do paciente, a gente sabe que, dependendo da idade, pacientes mais jovens, raramente esse paciente vai ter câncer, embora a prevalência esteja aumentando do câncer. Pacientes mais idosos, é mais comum o sangramento ser oriundo de uma doença diverticular. Então, é importante o paciente ter essa consciência. E veja a importância da colonoscopia. A colonoscopia ela tem um papel fundamental na prevenção do câncer. Então, todo paciente que tem 45 anos ou mais deve fazer a colonoscopia nos pacientes assintomáticos. Agora, no paciente que está sangrando, independente da idade, paciente com 20 anos, com 30, com 40, deve-se fazer uma colonoscopia para poder tentar descobrir a causa do sangramento. A gente não pode esquecer que o paciente ele pode ter mais de um diagnóstico que esteja levando ao sangramento. Por exemplo, outro dia eu atendi uma paciente que ela era portadora da doença hemorroidária. Ela chegou, doutor, eu estou sangrando na minha hemorroida. Fui examinar ela, realmente, ela tinha uma doença hemorroidária, mas assim, a gente não pode achar que está sangrando só da hemorroida. Eu tenho que ter certeza. E essa certeza só vem através da colonoscopia.
E a gente fez a colonoscopia nela. E o que apareceu na coluna? Apareceu uma inflamação do intestino, uma retocolite. Essa paciente foi medicada para a retocolite e aí ela conseguiu melhorar o sangramento. Se eu não tivesse feito a colonoscopia nela, provavelmente eu não descobriria que ela tinha essa colite, e se eu fosse tratar a doença hemorroidária dela, ela não melhoraria do sangramento. Então, a importância de você olhar o paciente como um todo, sabendo que ele pode ter mais de uma causa de sangramento. Se isso está acontecendo com você, não demore muito a procurar um proctologista.